Você já percebeu como um simples olhar de alguém pode mudar o que você sente? Como uma opinião qualquer consegue te desmontar, mesmo quando a pessoa nem te conhece de verdade? A verdade é dura. Você vive mais para ser visto do que para ser você. E isso não é porque você é fraco, inseguro ou sensível demais. É porque você foi condicionado a vida inteira a buscar aprovação. É automático. É silencioso. É uma prisão que você nem percebe quando entrou. Os estoicos já falavam disso há séculos. Epicteto dizia: quando você busca aprovação, você se torna escravo de quem aprova. E é exatamente isso que acontece. Você se molda para agradar. Você se esconde para não ser julgado. Você segue padrões que não fazem sentido para você. Tudo para não decepcionar pessoas que muitas vezes nem importam. Mas existe um caminho para romper essa prisão. Ele começa com uma verdade simples e quase óbvia, mas que você esqueceu. A opinião dos outros é deles. A sua vida é sua. E enquanto você não separar essas duas coisas, você sempre estará vivendo a partir do medo do olhar alheio. Por que você se importa tanto? Porque desde criança você aprendeu que ser elogiado é bom e ser criticado é ruim. Agradar é seguro. Destoar é perigoso. Mas você cresceu e o que antes te protegia, hoje te destrói. Agora você se diminui para não incomodar. Você pensa demais antes de agir. Evita decisões importantes para não decepcionar. E tudo isso porque, no fundo, você acredita que a opinião do outro define o seu valor. Mas essa crença é falsa. E hoje você vai perceber isso. Você não vai apenas entender, você vai sentir. Vamos juntos destravar a sua liberdade mental. Imagine a situação. Você entra em um ambiente novo. No mesmo instante, a sua mente dispara. Será que estão me olhando? Será que eu pareço estranho? Será que falei alguma coisa errada? O corpo tensiona, a respiração muda, o desconforto aparece e você acredita que todos estão te analisando. Agora vem a verdade que muda tudo. Ninguém está pensando em você. As pessoas estão ocupadas demais pensando nelas mesmas, nos próprios medos, nas próprias inseguranças, nos próprios julgamentos. Elas estão vivendo o mesmo ciclo interno que você. Você acha que está sendo observado, mas todos estão presos dentro da própria cabeça. Os estoicos diziam: você teria muito menos medo do que pensa se percebesse o quanto os outros pensam pouco em você. É isso. O que te paralisa não é o julgamento real, é o julgamento imaginado, e ele nasce de uma ilusão básica. A ideia de que você está sob um holofote constante, como se todos estivessem olhando cada movimento seu, analisando cada passo, avaliando cada detalhe. Mas esse holofote nunca existiu. Ele está na sua cabeça. O erro que faz você sofrer é simples. Você tenta controlar percepções. Mas percepções são incontroláveis. Você pode controlar suas ações, seu caráter, sua intenção. Mas você nunca controla como o outro interpreta, sente ou projeta. Cada pessoa vê o mundo através do próprio filtro, marcado por experiências, traumas, expectativas e inseguranças. E você não tem acesso a esse filtro. Marco Aurélio dizia: a opinião deles é deles. O que você faz com isso é seu. Quando você internaliza isso, algo muda. Você deixa de reagir ao que não controla e começa a viver a partir de um eixo interno mais firme. E isso é liberdade. Existem 3 perguntas estoicas capazes de mudar completamente sua relação com a opinião alheia. A primeira é: essa opinião é um fato? Muitas vezes a opinião do outro é só isso. Opinião. Não é uma verdade absoluta. Não é realidade. Não é diagnóstico. Não é identidade. É só a forma como aquela pessoa interpreta o mundo com base em tudo que ela carrega. Não é sobre você, é sobre ela. E se não é verdade, não deveria te ferir.
A segunda pergunta é: essa pessoa vive a vida que eu quero viver? Se a resposta for não, por que você dá tanto peso ao julgamento dela? Você não pega conselho financeiro de quem está falido. Não pega conselho emocional de quem vive perdido. Não pega conselho de saúde de quem não cuida da própria vida. Então por que pega julgamento de quem não é referência em nada que você admira? A terceira pergunta é: eu estou sendo quem eu quero ser? Se a resposta for sim, continue. Se a resposta for não, ajuste. Mas repare, em nenhum momento a opinião do outro entra na equação, porque ela realmente não importa. O preço de tentar agradar todo mundo é perder a si mesmo. Você já viveu isso, já se diminuiu, já se calou, já se escondeu, já deixou de fazer coisas importantes para não desagradar. Mas agradar é um buraco sem fundo. Você agrada a um e desagrada a outro. Você tenta corresponder e sempre fracassa. E no fim, perde a única pessoa que importa: você. O método estoico te devolve para o caminho. Agir pelo que você acredita, não pelo que os outros esperam. Viver pela sua bússola, não pelo radar externo. Existe uma realidade que liberta. Você não controla a opinião dos outros. Nunca controlou. Nunca vai controlar. Mas controla completamente a forma como responde a ela. Controle real não é mudar o outro. É não deixar que o outro mude você. A opinião alheia é vento. Muda rápido, passa rápido, não tem densidade. Ela não sustenta nada. O que sustenta você são suas ações, sua postura, seu caráter. Sêneca dizia: a maior liberdade é não depender da aprovação de ninguém. E essa é a liberdade que você está buscando. A liberdade de existir sem pedir permissão. A liberdade de ocupar espaço sem desculpas. A liberdade de ser inteiro. Pare de se diminuir para caber. Pare de pedir licença para viver a sua vida. Pare de moldar sua essência para agradar um público que nem está olhando. Você não precisa ser perfeito para ser digno. Não precisa ser aceito para ser forte. Não precisa ser aprovado para ser você. A opinião dos outros não define você. O que define você são suas escolhas. Se essa reflexão te trouxe clareza ou força, caminha comigo. Aqui a gente aprende a viver com coragem, presença e verdade, todos os dias. E se essa mensagem fez sentido para você, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também.